2 Timóteo capítulo 2. Vai ser meio esquisito pregar com a câmera na minha frente aqui, tão pertinho hoje, mas é bom nós registrarmos para momentos futuros. Mas não é porque está gravando que não é para você vir no culto, tá? Então continua vindo. É mais bênção quando a gente está junto, tá? Aí na falta, quando não dá, quando não tem como, a gente aproveita a tecnologia, mesmo para meditarmos novamente, pegarmos alguma coisa que ficou aí, que passou. 2 Timóteo capítulo 2, nós vamos ler apenas o versículo 1, para nós nos lembrarmos um pouquinho daquilo que nós meditamos na semana passada e seguimos a partir daí. 2 Timóteo capítulo 2, verso 1, nos diz a palavra do Senhor: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Mais uma vez, portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Vamos orar, queridos. Te louvamos, ó Pai, pelo privilégio que nós temos de ser povo do Senhor e de termos um Deus que se comunica conosco, um Deus que é sempre presente, um Deus que é socorro bem presente na hora da angústia, e um Deus que revela a sua vontade a nós. O Senhor não nos deixou órfãos, o Senhor não nos deixou sem instruções, mas o Senhor tem nos dado a tua palavra, e o Senhor tem nos dado do teu próprio Espírito, que nos guia a toda a verdade. E é nessa expectativa, é nessa esperança que nós nos reunimos, sabendo que o Senhor continua a falar conosco através da tua palavra. Pedimos que mais uma vez, Senhor, possamos ser instruídos pelo Senhor, que o nosso coração seja edificado, que a nossa mente seja transformada e que a nossa vida sofra o impacto da tua palavra no mais profundo do nosso ser, no nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Então, a gente começa só com esse texto aqui, para nós nos lembrarmos um pouquinho do que é que nós estamos falando nessa série. Nós iniciamos hoje de maneira mais oficial, então, uma série a respeito dos meios de graça, ou a respeito do que também é chamado de disciplinas espirituais, que são as formas pelas quais nós recebemos dessa graça de Deus que já está disponível a nós. Não é que nós provocamos a graça em Deus, mas há a graça de Deus já derramada sobre nós, e é por estes meios que a Bíblia nos instrui, é por meios muito específicos que nós participamos dessa graça que já está à nossa disposição. Eu já disse isso algumas vezes, e alguns dos irmãos já sabem muito bem, eu gosto bastante de séries de TV. É um dos meus passatempos. Para poder espairecer, eu assisto algumas séries. E a minha série preferida é uma que se chama Friends. E tem um episódio de Friends que eles estão reunidos, eles vão fazer uma viagem. E a Phoebe, uma das personagens, ela está levando esse pessoal na viagem no táxi da avó dela. E aí eles estão, um dia muito frio, e acontecem alguns problemas, o carro para ali no meio do caminho, e depois quando eles conseguem resolver os problemas, eles se assentam todos de novo no táxi, e ela dá partida no táxi e ele faz um barulho estranho. E ela fala, oh. E as pessoas que estão ali com ela falam assim, o que é que está acontecendo? Ela, isso já me aconteceu antes. Eu sei muito bem o que está acontecendo. E eles dizem, você sabe como é que resolve? Ela, sim, eu sei como é que resolve. A última vez eu coloquei gasolina e deu certo. O táxi estava sem combustível. E a gente sabe muito bem que um carro sem combustível não funciona. Essa analogia eu quero tentar que a gente consiga aplicá-la à nossa vida. Nós precisamos de combustível para viver. Nós precisamos de combustível para andar. Nós podemos pensar isso da maneira mais crua, que é nós precisamos de combustível para termos energia física. Precisamos comer para ter energia física. Mas nós também precisamos de combustível espiritual. Precisamos de combustível para a nossa vida do dia a dia, para o nosso equilíbrio emocional, para o nosso equilíbrio espiritual, para regular todas as coisas que existem em nós e que nós precisamos lidar. Nós precisamos desse combustível. E assim como um carro que precisa ser sempre cheio, para que ele possa continuar andando, há muitas pessoas que vivem a sua vida espiritual de maneira muito medíocre e destruída, porque está sempre andando com o tanque vazio. Está sempre dependendo de ladeiras, sabe? Sempre dependendo de um empurrãozinho de alguém. Porque não tem em si mesmo os meios necessários para essa caminhada, não tem combustível para continuar andando. E às vezes quer que a vida funcione, mas não está adequadamente alimentado para que a vida funcione. E da mesma forma que os carros têm também um tipo de combustível específico, se você colocar diesel num carro que é álcool, vai dar problema. Nós também temos um tipo de combustível que é muito adequado a nós.
e outros pretensos combustíveis que se colocam como opção para nós, para que a vida funcione. E muitos se agarram a esses tipos de combustível e não percebem o porquê é que a vida vai dando errado. Nós fomos feitos para viver supridos pela graça e pela misericórdia do Senhor. Nós fomos criados pelo nosso Criador para a glória do seu próprio nome e para sermos mantidos por Ele. O problema é que o pecado destrói a nossa verdadeira visão a respeito de Deus. Acaba com quem nós somos, no sentido de dependentes de Deus. Ou pelo menos a nossa visão de que nós somos dependentes. E aí então o ser humano começa a procurar de todas as formas um meio de redenção. Começa a procurar várias respostas para os seus dilemas, dos mais triviais aos mais complexos, tentando buscar aonde está a verdadeira paz, a verdadeira alegria. Não é à toa que muitos cristãos fazem uso de terapias alternativas para tentar encontrar algum tipo de paz, algum tipo de alegria, algum tipo de respostas. Diz, não, eu creio em Deus, mas o que me relaxa mesmo é a yoga. Não, eu creio em Deus, mas o que eu preciso mesmo é de algum tipo de meditação oriental, porque essas coisas é que acalmam o meu coração. E acabam buscando outros tipos de respostas, porque não estão se alimentando de maneira adequada com a resposta verdadeira. Porque a palavra de Deus equilibra o nosso ser interior, equilibra os nossos relacionamentos, equilibra todas as áreas da nossa vida. As disciplinas de Deus, a oração, a meditação, a comunidade da fé, o serviço mútuo, todas essas coisas vão nos equilibrando, porque essa é a forma como a graça de Deus está sendo manifestada a nós. Agora, antes da gente prosseguir, e é bom que isso fique bem claro ao longo de toda essa série, uma nota muito especial é de que nós não estamos falando que a salvação é mérito nosso. De forma alguma, a salvação não e não. A salvação não é mérito nosso. Nós não estamos dizendo que Deus age nos salvando por causa das coisas que nós fazemos. O texto mais clássico que a gente entende que não é assim é Efésios capítulo 2, versos 8 a 10. Nas palavras do apóstolo Paulo, ele diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Mas ele continua, não por obras para que ninguém se glorie. Mas no verso 10 ele explica a relação entre a salvação e as ações. No verso 10 ele diz, porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Veja, nós não somos salvos pelas nossas boas obras, mas uma vez salvos, nós fomos salvos para as boas obras. As boas obras, as coisas que o Senhor nos instrui, a obediência, a santificação, a santidade, todas essas coisas são decorrentes da salvação. A piedade, como a Bíblia chama, que é essa espiritualidade na prática, não é a piedade que nos justifica diante de Deus. A justificação, que é o que nos salva, é aquilo que aconteceu na cruz. Foi a obra redentora de Cristo Jesus, o sangue dele vertido pelos nossos pecados. São os méritos de Jesus que nos tornam salvos. São os méritos de Jesus aplicados à nossa vida, que nos faz diante de Deus inculpáveis, com acesso ao reino eterno do Senhor. Mas a piedade é a consequência dessa salvação. A piedade é a sequência da salvação. A justificação e o perdão que nós recebemos de Deus nos dão condições para nós caminharmos em direção à santidade, ou em direção à piedade. Então nós precisamos sempre nos lembrar que é Jesus quem nos justifica. Mas isso não significa que nós agora somos passivos e preguiçosos. Muito pelo contrário. Por causa daquilo que Jesus fez, nós nos tornamos ativos em amor e em resposta àquilo que o Senhor fez por nós. O texto que nós lemos no início do culto, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, nós vemos o apóstolo Paulo falando o que é que deve encher o combustível. E qual é o combustível que deve encher a vida de Timóteo? Ele diz, fortifique-se na graça. É a graça que vai te fortalecer. Mas ele diz, há algo que precisa acontecer.
Você precisa se fortificar nela. Veja, a graça nos fortifica, mas há uma instrução para nós nos fortificarmos na graça. Abra sua Bíblia aí comigo na segunda epístola do apóstolo Pedro, um pouquinho para frente aí. Na segunda epístola de Pedro. Aqui nós estamos apenas em alguns textos introdutórios, antes de nós tratarmos de fato de uma das disciplinas espirituais, ou de um dos meios de graça dos quais nós vamos meditar ao longo dessa série. A segunda epístola do apóstolo Pedro, é muito interessante o jeito que ele começa e como ele termina a epístola. Ele começa e termina com a mesma ideia. Ele fala dessa manifestação da graça, ou melhor, de nós nos apropriarmos de maneira contínua dessa graça. Ele começa aí no capítulo 1, no versículo 2, após a sua apresentação, ele diz: graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Ele diz que há um meio da graça de Deus ser multiplicada sobre nós. Ele fala da graça e da paz. Ele diz, há um meio da graça de Deus ser multiplicada, de vocês receberem mais, e mais, e mais, e mais, e mais dessa graça. Aqui ele fala de um dos meios de graça. Ele diz aí na sequência, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Ele diz que a graça pode ser multiplicada quanto mais nós conhecemos a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo. E como é que ele termina a sua carta? Vamos lá para o último capítulo dessa mesma carta, capítulo 3, no versículo 18. Ele dá um imperativo. Depois de todas as instruções da carta, ele dá um imperativo, finalizando essa carta, dizendo: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele diz, há um jeito de crescer na graça. Há coisas que a gente faz em que vemos a graça sendo multiplicada na nossa vida. Há meios pelos quais nós aproveitamos mais dessa graça de Deus que já está disponível para nós. É por isso que nós chamamos essas disciplinas espirituais de meios de graça. Então, o que vem a ser o meio de graça? É a forma, ou são os meios pelos quais nós absorvemos aquilo que Deus já tem disponibilizado. O potencial que Deus já depositou em nós, por meio do seu Espírito, por meio da obra redentora de Cristo Jesus. Assim nós começamos a viver de acordo com essa nova realidade. Quando nós nascemos de novo, o nosso espírito é completamente transformado. Mas a nossa mente, o nosso corpo, continuam ainda presos a um pensamento, a um sentimento e a uma natureza que é a natureza caída. E enquanto nós não somos de uma vez por todas livres dessa condição humana pecadora, nós precisamos alinhar a nossa realidade espiritual com a nossa realidade prática do dia a dia. Começarmos a pensar sobre nós aquilo que Deus pensa sobre nós. Começarmos a agir como Deus espera que a gente venha a agir. Isso é absorver dessa graça. Um dos documentos antigos da Reforma Protestante, ao falar sobre os meios de graça, diz que os meios de graça são os recursos visíveis e comuns pelos quais Cristo transmite à sua igreja os benefícios da sua mediação, ou os benefícios daquilo que ele realizou na cruz. São através de coisas visíveis, são através de coisas comuns que nós recebemos estes benefícios que Cristo conquistou para nós na cruz. Nós vivemos uma época em que as pessoas buscam muito por situações sobrenaturais, que querem muito algo do tipo esquisito, estranho, diferente, mas não entendem que a maior forma pela qual Deus se move no meio do seu povo é através de coisas ordinárias, coisas comuns, coisas do dia a dia, que Ele nos ensina a praticarmos de maneira constante e diária. Que Ele fala conosco, não através de nuvens trovejantes, mas Ele fala conosco no aquietar dos nossos corações em reverência à sua palavra, a qual nós devemos tomar parte dela todos os dias. O Senhor vai comunicando a sua graça. O Senhor vai nos fazendo conscientes de quem nós somos, de qual é o nosso papel nesse mundo, da nossa identidade como filhos de Deus e ao mesmo tempo da nossa identidade como participantes dessa sociedade humana. E quanto mais nós vamos sendo instruídos pelo Pai, quanto mais nós vamos recebendo dessa graça, mais nós vamos colocando em prática esse tipo de vida agraciada. Mas precisamos nos envolver dessas disciplinas.
As disciplinas, e é bom nós pensarmos nesse nome, disciplinas, elas falam de insistência. Elas falam a respeito de intencionalidade. São coisas que nós começamos a fazer, sim, com esforço. Mas a expectativa é de que, com o passar do tempo, essas coisas vão se tornando mais naturais na nossa vida, mais automáticas na nossa vida. Um dos exemplos que eu dei na semana passada é como a gente anda, ou como a gente anda de bicicleta, ou aquele que vai tirar a sua habilitação. Tem um monte de coisa que precisa pensar, tem muita coisa que precisa resolver, mas com o passar do tempo faz tudo no automático. Sabe, houve um tempo da nossa vida em que a gente não andava bem. Eu estou com o Mateuzinho lá com um pouco mais de um mês. E eu não vejo a hora dele começar a ensaiar os seus primeiros passinhos. Eu me lembro da época que a Sofia começou a andar. Era uma delícia ver aqueles passos cambaleantes, o medinho de ficar em pé, se escorando nas coisas. Aí de repente está lá eu e a Maiara ali, um de cada lado, a, sei lá, meio metro de distância um do outro. E segura ela pela mãozinha e diz, vai. E ela vai toda cambaleante. E cai no meio do caminho, e meio metro de caminhada. Mas com o passar do tempo, aquilo vai se tornando natural, automático, ao ponto de que hoje a gente diz, bom, Deus abençoe, cada um para a sua casa, e a gente simplesmente levanta e vai embora, e nem pensa que está andando, nem pensa em equilíbrio, nem pensa em nada. Porque se tornou algo natural. Na vida cristã, as disciplinas vão se tornando naturais também. Não que não haja esforço, mas elas vão se tornando mais naturais, à medida em que nós intencionalmente insistimos, praticamos e continuamos. Eu falava um pouco sobre esse assunto no nosso pequeno grupo lá em Capanema, e aí o Laudimar deu um bom exemplo que eu gostaria de usar aqui, uma boa ilustração para a gente pensar um pouco a respeito da graça sendo exercitada nas nossas vidas. E com isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na primeira epístola de Timóteo, de Paulo a Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo 4. Primeira Timóteo 4. Nós lemos esse texto na semana passada, apenas a primeira parte dele. 1 Timóteo 4, no versículo 7. O apóstolo Paulo está dando várias instruções, novamente ao seu discípulo Timóteo. E ele diz no verso 7, rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. Verso 8, o exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da vida futura. Aqui é a mesma ideia ali da segunda epístola, de fortificar-se na graça. Aqui Paulo está dizendo, olha, exercite a sua espiritualidade. Exercite a piedade. O exercício físico tem pouco proveito, ele só fala de coisas do aqui e do agora, só fala a respeito do corpo, e talvez um pouquinho a respeito do bem-estar da alma, mas o exercício espiritual, ele tem frutos, como ele diz, para a vida presente e para a vida futura. Então ele fala, exercite-se. Mais à frente, ele vai dizer como é que se exercita. E aqui ele começa a citar vários dos meios de graça. Ele diz aí no versículo 12, a partir do versículo 11, ele diz, ordene e ensine essas coisas. Verso 12, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Como ele vai ser este exemplo? Como ele vai se exercitar? Verso 13, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao exercício. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Verso 15, seja diligente, ou seja, constante, com esforço, seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Paulo está dizendo, olha, exercite-se nessas coisas. Exercite-se na instrução da palavra, no ensino, na pregação. Não negligencie isso. Insista nessas coisas. Isso para se manter firme. Isso para se manter constante no caminho do Senhor. Há algumas semanas atrás, alguns domingos atrás, se você não estava aqui, você pode procurar no nosso canal do YouTube, eu preguei a respeito da obra de Deus e a nossa. A nossa parte nessa obra, baseado lá na segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1.
em que ele fala que nós já recebemos tudo o que é necessário para a vida e para a piedade. Já recebemos da graça, já recebemos das promessas, mas a partir disso ele diz: por isso, esforcem-se para colocar ou para juntar a sua fé. Ele vai dizendo boas obras, ele vai falando sobre paciência, ele vai falando sobre domínio próprio e assim por diante. Ele diz: se essas coisas existirem e estiverem crescendo, vocês vão ser frutíferos. Ou seja, nós recebemos tudo de Deus, mas ainda nós precisamos nos apropriar das coisas que nós já recebemos. E eu disse que no nosso pequeno grupo, ao meditarmos sobre isso, houve ali a ilustração de como uma academia. Aí aquele indivíduo ou indivídua quer dar um jeito no shape, né? Entrar em forma. Quer perder uns quilinhos, ou quer ganhar um pouco de músculo, quer ficar ali bonitinho. Aí para isso precisa ir até o lugar chamado academia. Indo lá precisa pagar por aquilo. E não só pagando. Eu já tentei e não dá certo. Se você paga a academia e não participa, não funciona. Não adianta. Se você tem intenção de ficar fortinho e não vai malhar, também não adianta. Boa intenção não faz a menor diferença nesse caso. Precisa ir lá, presencialmente, não dá para terceirizar, não dá para mandar outro no lugar, não dá para você pagar alguém para fazer isso por você, não funciona. Tem que ser você ir lá e usar cada uma daquelas máquinas a fim de conseguir chegar naquele objetivo. Agora pensemos que você tem esse desejo, mas não tem condições. E alguém bondosamente diz: eu dou a você as condições. Está aqui, tudo aquilo que você precisa para entrar em forma, está aqui à sua disposição. Está pago para o resto da sua vida academia, está pago para o resto da sua vida nutricionista, está pago, tudo pago. Está aí, à sua disposição. E aí você diz: muito obrigado, era tudo que eu precisava. E continua assentado em casa assistindo televisão. Aí quando é que o corpo vai ficar em forma? Quando? De que adianta tudo aquilo que está disponível? Quando nós entendemos e tentamos traduzir isso, é claro que toda ilustração tem a sua finitude, mas quando nós traduzimos isso para a vida espiritual, tudo que nós precisamos para a vida e para a piedade está à nossa disposição. Tudo. E não é mérito nosso, é mérito de Cristo. A conta já está paga, de uma vez por toda. Aquilo que nós não poderíamos fazer, Cristo fez em nosso lugar. Pagou o que nós não poderíamos pagar. E mais, Ele deixou à disposição para nós vários e vários meios pelos quais nós vamos nos tornar cada vez mais maduros e fortes na fé. Agora entenda, só a boa vontade não fará a menor diferença. Eu quero crescer espiritualmente. Como eu quero crescer espiritualmente? Como eu quero conhecer a Deus? Como eu quero ter intimidade com o Senhor? Já viu gente falando isso? A coisa que eu mais quero é conhecer a vontade de Deus. Eu não quero tomar nenhuma ação que não seja de acordo com a vontade de Deus. Boa vontade não fará a menor diferença. Se nós não entendemos que nós precisamos nos apropriar dos meios pelos quais nós crescemos em maturidade, em entendimento de quem Deus é e colocamos em prática as coisas que Ele nos ensina. Há muita gente que diz: eu quero saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, mas não se preocupa em buscá-la. E por buscar, eu não estou dizendo que Deus esconde a sua vontade, muito pelo contrário. Deus tem deixado a sua vontade revelada. O problema é que nós não estamos aí para ouvi-la. Não queremos ouvi-la. Queremos que, voltando para aquele exemplo, de alguma forma, alguma nuvem troveje sobre as nossas cabeças e uma voz cheia de eco diga: essa é a minha vontade para você. Enquanto que o que Deus tem para nós são os meios comuns e ordinários pelos quais nós somos instruídos de maneira completa. Não estou dizendo que Deus não possa usar meios extraordinários. Estou dizendo que a Bíblia nos diz de maneira muito clara qual é a nossa parte nesse processo. Qual é a nossa responsabilidade na vida cristã. Se Deus quiser falar conosco através de um comercial de sabão em pó, Ele pode e Ele faz. Mas eu não posso depender deste tipo de manifestação, porque isso é brincar com o caráter de Deus. Isso é tentar a Deus. Isso é provar a Deus. No sentido mais pejorativo que se possa pensar na palavra. Eu me ocupo daquilo que Ele me instrui a me ocupar, na esperança de que Ele fará aquilo que eu não posso fazer.
E se na sua graça, na sua bondade, na sua sabedoria, Ele quiser de outros meios, de outras formas, falar comigo, tocar a minha vida ou transformar, isso cabe a Ele e não a mim. Amém, querido? Há muitos que pensam que isso é ser espiritual, quando Deus fala de maneiras esquisitas. Não, ser espiritual é ser obediente ao Senhor. Obedecer a sua palavra, obedecer aos seus ensinos, se colocar em dependência, em dizer: Senhor, eu sei que tudo que eu preciso para a minha vida está na tua direção, e eu sei que a tua palavra me dá a tua direção. Então a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente aprende com o Senhor, e Ele vai endireitando as nossas veredas. Isso é ser espiritual, é confiar no Senhor, através daquilo que pode ser chamado de cotidianidade. É o dia a dia. A vida com Deus fala dessa caminhada constante, contínua. Há um livro muito legal, que eu encorajo a você, esse livrinho aqui, Celebração da Disciplina, do Richard Foster, da editora Vida. Esse livro é de 1978, um livrinho já antigo, mas que tem o seu assunto ainda muito atual, em que ele fala de algumas dessas disciplinas, desses meios pelos quais Deus disciplina o nosso coração, para que nós nos alinhemos com a sua vontade. E dentre as coisas que o Richard vai dizer, ele diz a seguinte frase: o propósito das disciplinas espirituais é a transformação total da pessoa. Elas têm o objetivo de substituir antigos hábitos e pensamentos destrutivos por novos hábitos de vida abundante. As disciplinas espirituais vão alinhando, como eu disse, a nossa nova forma de viver. Nós vamos nos alinhando com a vontade do Senhor, deixando para trás velhos hábitos e velhas formas de pensar, substituindo, como diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 12, sendo transformados pela renovação da nossa maneira de pensar. Então, ao longo das próximas semanas, nós vamos estar tratando dessas disciplinas. E as disciplinas espirituais, elas podem ser tratadas assim em dois grupos. O primeiro são as disciplinas particulares. Por que disciplinas particulares? Porque elas estão entre você e Deus. Não depende de mais ninguém. É na sua vida privada com Deus. Dentre elas nós podemos falar da meditação das Escrituras, da oração, do jejum. Mas existem algumas disciplinas espirituais, ou meios de graça, que são disciplinas comunitárias, que a gente depende de outras pessoas para que isso aconteça. Não é à toa que a Bíblia está repleta de instruções do tipo uns aos outros. Nós precisamos da comunidade. Essa é uma forma pela qual Deus manifesta a sua graça. A primeira das disciplinas espirituais que nós vamos pensar hoje é a base de todas as próximas. Ela com certeza não lhe é estranha, nós falamos muito sobre isso na nossa igreja, mas ela é a base para todas as outras, que é a leitura, meditação e a prática da palavra de Deus. Essa é a base. É ela quem vai jogar luz em todas as outras. Porque é a palavra de Deus que nos instrui em como nós vamos fazer todas as outras. Porque é possível realizar disciplinas espirituais do jeito errado. Como eu disse, uma das disciplinas espirituais é a oração. Mas é possível orar do jeito errado. E a Bíblia deixa claro em vários momentos que Deus não recebe a nossa oração errada. Tiago vai dizer: vocês não têm porque não pedem, e quando pedem, pedem do jeito errado. Há um jeito de desperdiçarmos os nossos momentos de oração. Da mesma forma, como a Bíblia nos fala sobre o jejum, e de que há grande poder no jejum para a nossa edificação, mas a maioria das pessoas jejua de maneira errada. Porque jejua de acordo com aquilo que aprendeu, daquilo que ouviu, ou daquilo que acha que é o certo. Quando nós gastamos tempo na meditação das Escrituras, nós aprendemos que é Deus quem nos diz como é que nós devemos viver. É Deus quem nos diz como é que nós devemos orar, como é que nós devemos adorar a Deus. Há muita gente que chama bagunça de adoração. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos Deus revelando como Ele deseja ser adorado. Deus nos ensina como orar, não só no tipo de oração que a gente faz, não só no conteúdo da oração, mas em que momento, por que orar, com que intenção orar. A Bíblia nos direciona em todas essas coisas.
A grande questão é que nós vivemos num tempo em que as pessoas querem desenvolver uma vida espiritual baseada naquilo que elas acham que é o melhor, naquilo que elas acham que é o correto a ser feito. Mas quanto mais nós meditamos nas Escrituras, mais nós temos condições de julgar todas as demais práticas. Inclusive a Bíblia vai nos dizer que nós precisamos provar até mesmo os espíritos. Sabia disso? João vai nos dizer que nós precisamos provar os espíritos para saber se eles são de Deus ou não. E há muita gente que se acha espiritual, ou que ouve pessoas que se dizem espirituais, mas não tem os subsídios necessários para dizer, esse não é o tipo de coisa que Deus fala. Há muitos ensinos permeados aí na internet, há muita gente famosa falando abobrinha por aí, e as pessoas compartilhando, porque não tem subsídios necessários para dizer, este é o tipo de coisa que está contrário às Escrituras. A Bíblia nos diz para nós provarmos os espíritos para ver se são de fato de Deus ou não. E mais, a Bíblia diz que nós precisamos julgar as profecias. Mas como é que a gente julga as profecias? A gente diz, não senti que é de Deus esse negócio não. Não arrepiou meu braço direito não. Quando arrepia o braço direito é confirmação. Se é o braço esquerdo, aí é... Como é que a gente julga as profecias? Eu acho que essa pessoa aí, conhecendo ela, tem uma que ela acerta. Como é que a gente julga as profecias? Nós julgamos de maneira objetiva, tendo os parâmetros que a palavra nos dá. Deus nunca contraria a sua palavra. Deus nunca vai contra aquilo que Ele mesmo disse. Deus pode até usar pessoas para nos alertar a voltarmos para aquilo que Ele já nos falou. Mas como é que a gente julga isso? Conhecendo as Escrituras. Portanto, as Escrituras são essa base para todas as disciplinas espirituais. A leitura, meditação e prática. Abra aí no Salmo 1. Esse é um texto que nós conhecemos muito bem. Salmo 1. Nós não vamos fazer uma exegese completa desse texto, mesmo porque nós já passamos por ele várias e várias vezes. O Salmo 1 nos mostra dois caminhos, dois estilos de vida, duas formas de orientarmos a nossa vida. O Salmo 1, na primeira parte, os versos 1 e 2, nos mostram um contraste. Esse é o primeiro dos contrastes que nós vemos aqui nesse Salmo. Verso 1 diz, como é feliz aquele que não segue conselhos dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Este é um jeito de viver, um jeito de organizar a vida. O contraste está no versículo 2. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. O primeiro versículo fala de orientar a vida, fala de conselhos, fala de conduta e fala de companhia. Diz que o feliz, o bem-aventurado ou o justo é aquele que não é direcionado nem na sua maneira de pensar, nem na sua maneira de agir e nem nos seus relacionamentos por coisas que sejam abomináveis ao Senhor. Ele fala de pecadores, ele fala de zombadores, ele fala de ímpios. Ao contrário, diz ele no versículo 2, ao invés de ser conduzido pela mente, os conselhos, a conduta e a companhia dos pecadores, ao contrário, ele medita aonde? Verso 2. Medita na lei do Senhor. Veja, a lei do Senhor aqui está em contraste com conduta, conselho e companhia. É pelas Escrituras que nós aprendemos o conselho de Deus. E uma vez aprendendo o conselho de Deus, nós colocamos em prática na nossa conduta. E isso, inclusive, vai definir os nossos relacionamentos, as pessoas com as quais nós partilhamos a vida, buscando a orientação do nosso dia a dia. O contraste está aqui nesse entender que é Deus quem nos orienta. Esse é o primeiro contraste. Agora veja, há aqui um chamado a como deve ser a nossa relação com a palavra. Olha aí de novo o versículo 2. Qual é a primeira coisa que nós precisamos ter com a palavra? Olha aí no verso 2. Está escrito aí? Prazer, satisfação. E aqui está o grande segredo da vida cristã. E aqui está o porquê é que muitos que se acham cristãos não se ocupam das Escrituras, porque não têm prazer na instrução do Senhor.
A ideia de prazer aqui é essa ideia de completude, essa ideia de deleite. Muitas vezes, quando pensamos a respeito das Escrituras, há um tempo atrás nós começamos uma série no Salmo 119, falando sobre a palavra de Deus. Vamos retornar nela em algum momento. Eu lembro que a primeira exposição, um dos exemplos que eu usei, que é o que eu quero que a gente pense novamente aqui, é que às vezes a gente olha para as Escrituras como se ela fosse brócolis, sabe? Ou pensa em algum legume que você não gosta de jeito nenhum. Aí você olha e fala assim, eu sei que é bom, eu sei que é saudável, eu sei que faz bem, mas eu não sou muito fã. Eu não gosto muito assim. Eu sei que se eu provar, se eu comer, vai me fazer bem. E às vezes a gente olha para as Escrituras assim, como um mal necessário, que eu preciso vencer ali, porque vai me fazer bem. E é por isso que muita gente fica longe das Escrituras. O salmista no Salmo 119, ele fala que as Escrituras são mais doces que o mel. É alguém que não só olha para a Escritura como algo útil, mas como algo deleitoso. Porque ele não olha só para a Escritura, ele olha para aquele que nos deu a Escritura. Ele sabe que é Deus quem quer o nosso bem, que Deus nos apacenta, que Deus cuida de nós, que Deus nos instrui, que Deus nos preserva, que Deus nos guarda, e Ele faz isso através da instrução que Ele nos dá. Então nós olhamos para a Escritura como esse cuidado de Deus, como o amor de Deus, nos deixando com carinho os passos que nós devemos tomar. Eu lembro que quando adolescente, meu pai estava sempre viajando, e às vezes minha mãe precisava sair, eu ainda pequenininho ali, começo da adolescência, 12, 13 anos. Aí minha mãe saía e ela deixava um bilhetinho. Ó, na geladeira tem tal coisa, você faz assim, 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 cheia de instruções. E aquilo era uma demonstração de amor, de cuidado, de carinho, de instruções para o meu bem. E quanto mais eu olho para as Escrituras como essas instruções de um Deus amoroso, que se revela e que tem o desejo de nos guardar, de nos proteger, e Ele faz isso por meio da sua palavra, mais prazer eu vou ter na palavra de Deus. A Bíblia é uma carta de amor, de um Deus que se entrega na pessoa do seu Filho, que comunica a sua graça, que nos dá do seu Espírito e que nos diz, caminhe por este caminho e obtenha a vida de maneira completa. Não só a salvação que já recebemos em Cristo Jesus na eternidade, mas a salvação do dia a dia, das amarras desse mundo, dos nossos próprios desejos, dos nossos velhos hábitos, da nossa velha forma de pensar, das coisas que continuam a destruir a nossa vida, mesmo nós tendo nascido de novo. O contraste está aqui nessa satisfação. E é legal que a Bíblia diz aqui nesse versículo, no versículo 2, que essa satisfação conduz à meditação. Leva a meditar. Esse mesmo salmo que eu estava citando, o Salmo 119, nós vemos o salmista que diz, as tuas palavras são mais doces do que o próprio mel, e ele repete várias vezes ao longo do salmo sobre meditação. No verso 15 do Salmo 119 ele diz, meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. No verso 23 ele diz, mesmo que os poderosos se reúnam para conspirar contra mim, ainda assim teu servo meditará nos teus decretos. No verso 48, a ti levanto as minhas mãos e medito nos teus decretos. Verso 78, sejam humilhados os arrogantes, pois me prejudicaram sem motivo, mas eu meditarei nos teus preceitos. Verso 97, como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Verso 99, tenho mais discernimento que os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Verso 148, fico acordado nas vigílias da noite, para meditar nas tuas promessas. O Salmo 119 é um salmo de louvor ao Senhor pela sua palavra. E o salmista está em todo tempo dizendo, e eu medito na tua palavra. E o que significa meditar? É mais do que simplesmente ler, é ler de maneira mais detida, prazerosa, buscando conhecer a vontade do Senhor. A palavra que aqui é traduzida como meditação é a palavra Hagá. H-A-G-A-H. Hagá. Inclusive, se ler de trás para frente, dá na mesma coisa. Hagá. E essa palavra significa meditação, mas há um outro momento em que essa palavra aparece, se você manter a sua Bíblia aberta, e vá umas páginas para frente, lá em Isaías, capítulo 31. Isaías 31.
E é muito legal a forma como essa palavra é traduzida aqui. Isaías 31, no verso 4. Isaías 31, 4. O texto diz: assim me diz o Senhor, assim como quando o leão grande, ruge ao lado da presa, e contra ele se junta um bando de pastores, e ele não se intimida com os gritos deles, e não se perturba com o seu clamor, assim o Senhor dos exércitos descerá para combater nas alturas do monte Sião. Olha que texto belo. Agora, presta atenção no início, ele diz: assim como o leão, ou assim como quando o leão grande, ruge ao lado da presa. Essa palavra ruge é a mesma palavra hagá. A palavra aqui no Salmo 1 é traduzida como meditar. Do que ele está falando, esse rugir aqui? Não é aquele rugido gigantesco, assombroso, mas aquele rugido de satisfação. Sabe, esses dias atrás eu fiz uma carninha assada lá em casa, e tem 2 guaipequinhas lá, 2 cachorrinhos, e joguei lá umas carninhas para eles. E estão lá os 2, felizes da vida, comendo e rosnando. Era um rosnar de satisfação. O texto aqui ainda nos diz que quando isso acontece com o leão, pode juntar um bando de pastores ao redor, pode gritar à vontade, ele não se mexe, porque ele está se deleitando na sua alimentação. Quando o Salmo nos fala sobre meditar na palavra do Senhor, nos fala a respeito dessa satisfação, dessa constância, inclusive desse murmúrio. A palavra meditar significa resmungar baixinho. É a gente olhar para as Escrituras e deixar com que elas nos tragam tanta satisfação que nada nos mova. Que nenhum perigo, no caso aí do leão, os pastores eram um perigo. Mas quando nós estamos meditando nas Escrituras, quando nós estamos deleitando nas Escrituras, quando nós estamos tendo satisfação nessa meditação, nada nos move. A questão é que muitos cristãos são movidos de um lado para o outro. São enganados o tempo todo, porque não têm a sua satisfação na lei do Senhor. Agora volta lá para o Salmo 1. Nós vimos o primeiro contraste do caminho do ímpio e o caminho do justo. Ele diz que o caminho justo é o caminho da meditação, é o caminho da satisfação na lei do Senhor. Aí vem o segundo contraste nos versos 3 em diante. Ele diz que este que medita na lei do Senhor é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham e tudo o que ele faz prospera. Esse que segue o caminho justo, esse tem aí, de acordo com o versículo 3, primeiro, firmeza. Ele está plantado, ele tem raízes, mas ele tem provisão contínua. Ele está plantado junto às águas correntes, está sempre sendo irrigado, está sempre sendo mantido. E mais, ele diz que essa pessoa que está ali, sempre nas Escrituras, ele dá fruto, no tempo certo, ele é frutífero, a sua vida é frutífera. Ainda mais no versículo 3, diz que as suas folhas não murcham. O que é essa ideia de folhas que não murcham? Saúde. Essa árvore não está doente, as folhas estão sempre verdes, porque ele está sempre recebendo desse suprimento. E por último diz, tudo o que faz, prospera. Aí vem o contraste no versículo 4, não é o caso dos ímpios. Os ímpios não são seguros, diz o texto, eles são como a palha que o vento leva. Ou parafraseando o que nos diz o apóstolo Paulo, levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Não meditam nas Escrituras, por isso são enganados. Não conhecem a palavra de Deus, por isso são tapeados. São vendidos. A Bíblia nos fala de que estes são enganados, isso lá em Efésios capítulo 4, por pessoas com má índole, ou às vezes simplesmente por pessoas que estão enganadas. E eles são reféns dessas coisas, porque não têm os parâmetros, não têm os padrões. Como é que nós recebemos dessa maturidade da fé? Como é que nós recebemos aquilo que a Bíblia chama de discernimento espiritual? As pessoas pensam em discernimento espiritual como se fosse algum tipo de medidor que fica lá dentro do nosso coração, com a partezinha vermelha e uma parte azul. Aí a gente olha para alguma coisa e vai o azul, então é de Deus. Vai para o vermelho, não é de Deus. Discernimento como se fosse esse negócio só sobrenatural. É claro que Deus traz paz ao nosso coração, mas o discernimento vem de maneira clara
quando nós conhecemos as Escrituras. Ai, será que essa é a vontade de Deus para a minha vida? Olha só, eu estou me envolvendo com essa pessoa, ela não quer saber nada de Deus, é uma pessoa muito boa, mas não quer saber nada de Deus. Será que essa é a vontade de Deus para a minha vida? Eu vou orar perguntando ao Senhor se essa é a vontade dEle. Não ora. A Bíblia já nos disse, não vos coloqueis em jugo desigual. Que sociedade existe entre luz e trevas? Como andarão dois juntos se não há concordância? Não, eu vou orar para ver se essa é a vontade de Deus. Submetemos a nossa vida a um julgamento que a gente acha que é um julgamento espiritual, mas na verdade é tentar fugir da obediência. Deus já disse, Deus já instruiu. Se eu amo e confio nele, eu preciso simplesmente obedecer. Mas há aqueles que tentam fugir com desculpas espirituais, dizendo, eu vou orar para ver se é a vontade de Deus. E há muitas coisas que a gente não oraria, queridos, se nós conhecêssemos mais a palavra. Há muitas oportunidades que a gente nem consideraria nas nossas vidas. Há muitas amizades que nós não nos envolveríamos. Há muitos lugares que nós não colocaríamos o pé, se nós de fato conhecêssemos as Escrituras. Mas esperamos de alguma forma sobrenatural que uma resposta vinda do além nos oriente naquilo que já deveríamos ter aprendido ao longo da nossa caminhada cristã. Ele diz, aqueles que não são os justos, no verso 4, são como palha, levados. E qual é o fim da vida deles? Verso 5, os ímpios não resistirão ao julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Aqui está o resumo de todo o Salmo, no versículo 6. 2 caminhos. Ele diz, existe um caminho que é o caminho do ímpio. Esse leva à destruição. Esse faz com que as pessoas, inclusive, nem permaneçam na comunidade dos santos. Essas pessoas não duram nem na igreja. Porque elas não querem ser instruídas pela palavra de Deus. E quando são confrontadas pela palavra, não permanecem. Diz, estes que não levam a Bíblia a sério, estes que não levam a palavra de Deus a sério, não permanecem nem na comunidade. E muito menos subsistirão no dia do julgamento. Mas ele diz que Deus aprova o caminho do justo. Quando a gente olha para esse texto, de maneira detida, e a gente volta lá para os 2 primeiros versículos, verso 1 e verso 2. O verso 1 é caminho dos ímpios ou caminho dos justos? Conselho dos ímpios, conduta dos pecadores, roda dos zombadores. Isso é o caminho dos justos ou é o caminho dos ímpios? Dos ímpios. Se tem dificuldade para entender isso, depois me procura, eu preciso orar por você. E o verso 2, é o caminho do justo ou é o caminho do ímpio? Tenho prazer na lei do Senhor e na sua lei medita com constância, todo o tempo, dia e noite. Esse é o caminho do justo ou o caminho do ímpio? Justo, né? E a pergunta que fica no ar agora. O meu caminho se parece mais com o caminho do justo ou com o caminho do ímpio? E eu faço outra pergunta. Qual é o tipo de colheita que eu quero? A colheita do justo ou a colheita do ímpio? Eu quero ser árvore plantada junto a ribeiros com águas, que dá o fruto no tempo certo, que as folhas não murcham e tudo que faz prospera. Amém? Eu não sei você, mas eu quero. Quero muito. Mas a Bíblia diz que existe um meio para que isso aconteça. Existe um caminho para que isso aconteça. E esse caminho é ter satisfação na palavra de Deus e meditar nessa palavra. Aí a gente é essa árvore. Caso contrário, é que nem aquele que quer ir para a academia, quer dizer, que não quer ir para a academia, mas quer ficar forte. Aí eu quero muito ficar forte. Quero muito. Já fez a inscrição na academia? Não. Mas eu quero muito ficar forte. Já fez? Fiz. Quantas vezes já foi? Nenhuma. Mas eu quero ficar forte. Quer ficar forte espiritualmente? Eu quero. Quero muito. Quer conhecer a Deus? Eu quero muito. Quer ter intimidade com Deus? Sim, eu quero. Quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Sim, eu quero. Já pegou o caminho? Ou continua ouvindo conselhos ímpios?
copiando condutas de pecadores e tendo como companhia somente escarnecedores. Escolha o caminho, você chegará ao destino. Agora a frustração é achar que está no caminho certo e de repente dá de cara com o resultado. Porque não basta a boa intenção. Veja, a graça de Deus. Nesse texto nós vemos alguns frutos dessa graça. Como eu disse, nós vemos aqui solidez, no versículo 3, suprimento, nós vemos frutos, nós vemos saúde espiritual, nós vemos prosperidade, e a ideia de prosperidade bíblica é a vida vai andando para frente, não fica travado, vai caminhando para frente. Esses são os frutos. Mas como é que esses frutos nos alcançam? Esses frutos que são de Deus, por meio da meditação nas Escrituras. Amém, queridos? Encerrando aqui, de maneira prática, então, como é que eu devo ler as Escrituras? E aí vai algumas dicas para você. Primeiro, a gente lê as Escrituras com diligência, com esforço, como quem procura um tesouro. Segundo, a gente lê as Escrituras com sabedoria. Mas como com sabedoria? Não fazendo procuras aleatórias, mas parando e lendo. Leia um capítulo inteiro, leia um livro inteiro, com sabedoria. Vá gastando tempo na sua leitura. Mas leia com preparação. Preparação. Prepare o ambiente. Não deixe para fazer isso nas últimas horas do seu dia, quando você já está completamente acabado, morrendo de sono, só para cumprir uma meta. Leia com a luz bem acesa, num lugar com conforto médio. Nem pouco confortável para você perder a atenção, nem muito confortável para você dormir. Faça isso com preparação. Antes, busque ao Senhor, clame, diga: Senhor, eu estou prestes a ler a Tua palavra, e eu sei que a minha mente não tem condições de compreender as coisas se o Senhor não iluminá-la. Então me dá condições. Prepare a sua vida, prepare o seu coração, mas leia a palavra com meditação. Ou seja, não com pressa. Tome o tempo que for necessário. Não tenha pressa de ler a Bíblia toda de uma vez. Se você puder fazer isso, faça. É ótimo esse exercício. Mas não tente só bater uma meta. Se você se depara com um texto, com um versículo que de alguma forma te chama a atenção, para ali. Não vai para frente, para ali. Mastiga aquele texto. Digere aquele texto. Entende aquele texto. Pensa um pouquinho no que foi lido antes. Talvez passe os olhos um pouquinho mais para baixo, vê como isso se relaciona com o depois. Gaste tempo, tenha diligência, medite nessa palavra. Mas leia a palavra de Deus com conversas santas. O que é conversa santa? Fale com outras pessoas sobre aquilo que você está lendo. Esse é um exercício que tem duplo benefício. Primeiro, que você abençoa alguém que você está falando. E segundo, que você fixa aquilo que você leu. Quando você comenta aquilo que você está lendo, você vai se lembrando de coisas que você nem lembrava que você lembrava. Isso vai fixando no seu coração. E às vezes, enquanto você está conversando com alguém que ama e teme ao Senhor, você está falando sobre a palavra, você vai tendo a graça de Deus de ir entendendo aquilo que você nem tinha entendido no primeiro momento. Nessa instrução mútua. Mas leia com expectativa, sabendo que você não está diante de um texto inerte. Você não está diante de um dicionário. Você não está diante nem de um livro de entretenimento, simplesmente. Está diante de um livro que tem o poder de transformar a sua vida, de reorganizar a sua fé, de reorganizar os seus dias. A Bíblia é o único livro que a gente lê e que podemos ser transformados por ele. Transformados mesmo, de dentro para fora. Então nós devemos ler as Escrituras com expectativa. Isso vem no nosso momento de oração, dizer: Senhor, eu estou diante da Tua palavra e eu sei que ela tem o poder de me instruir, de me tornar sábio, como diz o salmista no Salmo 119, mais sábio que os meus mestres. Então, Senhor, fala comigo, com essa reverência e com esse espírito de oração. E o que é essa ideia de meditar? É de você parar num texto. Você meditar, significa você memorizar aquele texto. Decore aquele texto. Repita ele algumas vezes, para que você grave esse texto. Depois vá pensando nessas implicações para a sua vida. Como é que esse texto se adequa à sua vida.
Use para entender esse texto 3 livros. O primeiro, a própria Bíblia. Compare texto com texto. O segundo, a sua memória. As coisas que você já aprendeu ao longo da sua caminhada de fé, com as Escrituras, com pessoas. E por último, com a vida, a natureza. Como é que aquele texto se conecta de maneira prática? Será que tem alguma ilustração que eu consigo pensar na vida do cotidiano? Como esse exercício que nós acabamos de fazer sobre saúde espiritual, pensando em academia. Pensa em como as coisas se manifestam na natureza. Tenta associar essas coisas para que fique mais fácil de memorizar. Mais uma coisa sobre essa meditação. Pergunte para você mesmo, como é que essa meditação afeta os seus afetos? Ao ler um texto, ao pensar sobre aquilo, como é que eu deveria me sentir? Por exemplo, ao ler sobre a misericórdia de Deus e a graça de Deus, como é que a gente deveria se sentir? Ai, Deus é bom, Deus cuida de mim. O que isso deveria produzir no meu coração? Gratidão, alegria, entusiasmo, segurança. E eu olho para esse texto e digo, Senhor, que o meu coração se alinhe com a Tua palavra. Eu sou filho do Senhor. A Tua palavra está me dizendo aqui que o Senhor é esse que me instrui, que me guarda, que me cuida. Então o meu coração tem que saltar de alegria a respeito dessas coisas. E diga a você mesmo. Faça como o salmista, diga para a sua alma, aquieta-te dentro de mim, confia em Deus, espera em Deus. Mesmo que os sentimentos estejam em frangalhos, diga como é que eu devo me sentir diante disso. Aí eu leio sobre o pecado, sobre coisas que estão constantes na minha vida, e a Bíblia diz, deixe isso. Como é que meu coração deveria se sentir diante dessas coisas? Contrito, arrependido, envergonhado. Aí eu olho para a minha vida e digo, mas eu não me sinto assim em relação a esse pecado. Mas eu deveria me sentir assim. Então eu corro para Deus e digo, Senhor, disciplina o meu coração, me faz entender essas coisas. Eu não tenho sentido o peso do pecado, Senhor. Tem alguma coisa errada comigo. Eu tenho prazer nisso, tem alguma coisa errada comigo. Molda o meu caráter. Essas são perguntas que nós devemos fazer. Como é que eu deveria me sentir diante dessa verdade bíblica? E agora, por último, antes de concluir orando, estabeleça alvos práticos. É aquela famosa pergunta, tudo bem, eu entendi, e agora o que eu faço? O que eu faço com esse texto que eu aprendi, que eu entendi? Como eu posso colocar em prática isso que eu aprendi? Às vezes você encontra textos nas Escrituras que são muito claros sobre a ação. Mas às vezes você está meditando sobre a graça salvadora, sobre o sacrifício de Jesus. E o que eu faço então a partir disso? A primeira coisa é ser grato. Adorar ao Senhor. Comunicar isso a outras pessoas. Me fortalecer nesse entendimento. E aí você vai traçando objetivos. Quer uma dica? Faz isso com papel e caneta. A próxima vez que você abrir sua Bíblia para ler, pega um papel, pega uma caneta, anote. Anote as coisas que você vai tendo como insights ali. Anote as suas dúvidas. Se houverem palavras que você não conhece, anote, depois procure quais são essas palavras, o significado delas, anote. Faça um diário. Ao longo da história cristã, muitos homens e mulheres de Deus mantinham diários de oração e de meditação da palavra. E nós temos esses tesouros, muitos deles publicados hoje em dia, de gente que teve profundas experiências com Deus e que registraram isso, e que a gente pode se apropriar e aproveitar da revelação que Deus deu, da instrução que Deus deu na vida prática de muitas pessoas. E aí nós encerramos esse momento de leitura e de meditação, orando ao Senhor, pedindo para que Ele nos dê a capacidade de colocar em prática. A gente ora pedindo, Senhor, revela a sua palavra, Senhor, afeta os meus afetos, me ajuda a planejar a ação e me ajuda a executar essas ações. Josué capítulo 1, versículo 8, Deus diz a Josué, não se aparte da sua boca este livro da lei, ao contrário, medite nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de cumprir com tudo aquilo que nele está escrito. Ele diz, só então você fará prosperar o seu caminho e será bem sucedido. Nós meditamos para colocar em prática. Nós buscamos com o desejo de conhecer, e conhecendo,
clamamos ao Senhor que nos dê a capacidade de exercitar. Tiago vai dizer que aquele que ouve a palavra, mas não a pratica, é como alguém que se olha no espelho e vai e logo se esquece do seu rosto. Tiago diz, ele só está se enganando. Mas aquele que coloca em prática aquilo que aprendeu, não se esquecendo das coisas que aprendeu, mas colocando em prática, sendo um operoso praticante, diz o texto, esse é de fato abençoado pelo Senhor. Esse cresce, esse amadurece, e esse vê a vida de Deus fluindo através dele. Amém, queridos? Primeiro meio de graça, meditação nas Escrituras e prática das Escrituras. Essa é a base. Todo o resto que nós vamos falar a partir daí, flui a partir do entendimento das Escrituras. Amém? Se você puder, coloque-se de pé.